Olá pessoal, agora eu vou resolver a questão 38 da SFSEX de 2021, a prova de física. E a questão 38 ela diz o seguinte: em um sistema planetário hipotético existem dois planetas esféricos, A e B, de massas respectivamente M maiúsculo e 4m. Um satélite natural alfa descreve em torno de A uma órbita cujo raio médio tem comprimento r. Um satélite natural beta descreve em torno de B uma órbita cujo raio médio tem comprimento 2r, sendo T alfa o período de rotação do satélite alfa e T beta o período de rotação do satélite beta, pode-se afirmar que o valor da razão T beta sobre T alfa é... Bem, então esse problema, ele está descrevendo aqui que tem esses sistemas planetários, aqui olha, tem no caso do A, tem um planeta alfa que está girando em torno desses planetas aqui, olha, do planeta A, esférico, né, e o raio da órbita é R, e a massa desse planeta aqui é M. O satélite beta está girando em torno desse que tem uma massa 4m e o raio da órbita é 2r. Então o período é o tempo para dar uma volta completa. Então o alfa vai levar um tempo para dar uma volta aqui e o beta também. Ele quer saber qual a razão entre esses dois períodos. Então eu coloquei aqui, olha, um esquema do planeta só para a gente ter ideia de como é que se resolve. E aí é o seguinte, a gente vai resolver primeiro pensando na lei da gravitação universal, que diz que a força de atração entre dois planetas, vamos colocar que eles têm massa m, o satélite que está girando aqui eu vou colocar m minúsculo, então a força vai ser a constante de gravitação universal, a massa mzinho vezes a massa do planeta dividido pela distância entre eles ao quadrado. No caso aqui a distância é r. E outra coisa, esse planeta que está girando aqui em torno esse satélite que está girando em torno desse planeta de massa m, ele vai ficar sujeito à força de atração gravitacional que está apontando para cá, que foi aquela força que eu coloquei gmm sobre d quadrado. Só que acontece que como ele está no movimento circular, a força F, ela é a resultante das forças. E no caso a resultante é a força centrípeta. Então eu posso dizer que essa força gravitacional é a resultante centrípeta. Então a centrípeta ela é calculada assim, olha, a fórmula da força centrípeta é massa vezes ômega ao quadrado vezes R, onde ômega é a velocidade angular. E a gente pode substituir, vai ficar m, a velocidade angular é 2π sobre t, aqui ao quadrado, vezes R. Então a força centrípeta, ela é, aqui vai ficar 4π quadrado, mzinho, o raio da órbita dividido por t elevado ao quadrado. Como eu estava falando, a força resultante, a única força é F. Então a resultante é a centrípeta. Então eu posso dizer que a força centrípeta é a resultante e a resultante é a própria força gravitacional. E eu vou substituir aqui, vai ficar 4π ao quadrado, m, r, sobre t ao quadrado, igual a g, m, sobre, aqui é d, mas como eu tinha falado antes, é a distância entre eles que é r, então fica aqui r ao quadrado. E a gente percebe que mzinho, né, a massa do satélite, está aparecendo nos dois lados, eu posso cortar. Então, o que eu faço aqui agora? Eu posso pegar e jogar o 4π ao quadrado
para o outro lado lá dividindo, e o r ao quadrado vem para cá multiplicando. Então a gente vai ficar, olha, r vezes r ao quadrado vai ficar r ao cubo, e aqui t elevado ao quadrado, igual a g, a massa do planeta, dividido por 4π quadrado. Só que é o seguinte, eu vou inverter isso. O r ao cubo eu vou colocar para baixo, e o t ao quadrado eu vou colocar para cima. Mas se eu inverter desse lado, eu tenho que inverter do outro. Então 4π quadrado vai para cima e o gm ele vai para baixo. Então nós vamos ter a fórmula, ela vai ficar assim, ó. É t ao quadrado dividido por r ao cubo igual a 4π ao quadrado sobre gm. Essa daí, na verdade, é a fórmula da terceira lei de Kepler, a lei das órbitas. E é essa equação que nós vamos aplicar para resolver esse problema. Mas a gente tem que atentar a algumas coisas aqui, né? Esse t é o período, né, do satélite. E aqui a massa do planeta. Eu até vou completar aqui, vou colocar um pezinho aqui, ó, que é a massa do planeta. E aqui é o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo. Então eu vou pegar essa equação e jogar aqui para o primeiro planeta. Então alfa, planeta alfa, vai ficar t alfa ao quadrado. E aqui vai ser o raio da órbita de alfa ao cubo. Aqui eu coloco a massa do planeta, só que a massa aqui é m. Vou até colocar aqui, a massa desse aqui é m e a massa desse aqui é 4m. Tá? Então aplicar essa fórmula. Quando eu for aplicar aqui para o segundo, né, para o beta, aí vai ficar t ao quadrado de beta, r de beta ao cubo, e aqui a massa do planeta, no caso, vai ser 4m. O raio também aqui é duas vezes o outro raio. Então eu vou aplicar essa equação primeiro para o planeta A, para o satélite A. O satélite alfa, né? Então, aqui para alfa. Vai ficar assim, ó. T ao quadrado de alfa, o período de alfa, sobre o raio de alfa ao cubo é igual a 4π ao quadrado g, massa do planeta. É a massa do planeta A, que é m. Então vai ficar assim, t alfa ao quadrado dividido, o raio da órbita de alfa é só r, então fica r ao cubo. 4π ao quadrado dividido por g, e aqui vai ficar m. Então essa daqui é uma equação. Aí eu vou fazer pro planeta B, com satélite beta. Então agora vai ficar t, deixa eu colocar aqui, para beta. Vai ficar t de beta ao quadrado, vou colocar uma linha separando aqui. Então t de beta ao quadrado dividido pelo raio de beta ao cubo, igual a 4π ao quadrado dividido por g, a massa do planeta, no caso o planeta B. Então nós vamos ficar aqui, ó, t de beta ao quadrado, o raio de beta, o raio da órbita de beta é aqui, olha, 2 vezes o raio de alfa, 2r. Então eu tenho que colocar aqui, mas só que está ao cubo, então fica 2r ao cubo igual a 4π ao quadrado g, e a massa de B é 4m, então vou colocar aqui 4m. Então aqui ainda tem que ajeitar algebricamente, vai ficar t beta ao quadrado dividido, olha, 2 ao cubo é 8, 8r ao cubo.
E é bom lembrar aqui que tem gente que vai e coloca aqui 2R e fica só R ao cubo. Eu coloquei entre parênteses porque o raio todo, 2R, que tem que ficar elevado ao cubo. Então aqui vai ficar 4 π ao quadrado, embaixo 4G vezes M. Eu posso simplificar aqui embaixo, olha. Esse 8 com 4, aí sobra 2 desse lado aqui, ó. Vai sobrar 2. Tá? Então vai ficar assim, ó. T de beta ao quadrado sobre 2R ao cubo igual a 4π ao quadrado G vezes M. Mas o problema, ele quer saber quanto é que vale T beta sobre T alfa. Então, que é isso aqui, ó. T beta sobre T alfa. Quanto dá isso? Então, como é que eu vou resolver isso? Eu vou chamar essa equação aqui de 1, olha, e essa equação de 2. E aí eu vou dividir a equação 2 pela equação 1. Então, essa equação, né? Vou colocar aqui, ó, dividir 2 por 1. Então, a 2 vai ser T beta ao quadrado sobre 2R ao cubo, aí dividido pelo essa primeira aqui, ó. Então vai ficar T alfa ao quadrado sobre R ao cubo igual. Aí, como eu peguei essa dividido por essa, eu vou ter que pegar esse dividido por esse aqui, olha. Aí vai ficar assim, ó. 4π ao quadrado sobre Gm dividido por 4π ao quadrado sobre Gm. Então o que eu faço aqui, olha? Divisão de fração, eu conservo a primeira. Vai ficar T beta ao quadrado sobre 2R ao cubo. Multiplico pela inversa da segunda. Vai ficar R ao cubo sobre T alfa ao quadrado. Na divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E aqui eu nem preciso fazer isso, porque o que está em cima é igual ao que está embaixo. Então eu corto simplesmente, né? Aí quando eu corto dá 1. Aí aqui agora, olha, eu também posso cortar o R ao cubo. Não, R ao cubo. Olha o que sobrou aqui. Sobrou T beta ao quadrado e T alfa ao quadrado aqui embaixo. Tem o 2 também, mas eu quero T beta sobre T alfa. Vou jogar esse 2 para o outro lado. Então isso vai ficar assim, ó. Vai ser T beta ao quadrado sobre T alfa ao quadrado igual a 2. O 2 passou multiplicando 1, deu 2. Agora isso aqui está tudo ao quadrado, né? Eu posso escrever assim, ó, T beta sobre T alfa ao quadrado igual a 2. Aí como está ao quadrado eu tiro da raiz, então vai ficar assim, ó, T beta sobre T alfa igual a raiz de 2. Eu tirei a raiz dos dois lados, né? Então a raiz desse aqui ao quadrado, sai ele. E do outro lado fica a raiz de 2. Então a relação entre T beta e T alfa, né, o período do satélite beta pelo período do satélite alfa é igual a raiz de 2. E a resposta é alternativa A. Bem, essa é a solução da questão 38 da SFSEX de 2021 da prova de Física. É isso aí, muito obrigado, até a próxima.